tem uma coisa de que o Renato Meirelles entende, é a análise de pesquisa, análise de números. Ele enxerga ali números que a gente não consegue ver. E é por isso que vai trazer alguns recortes da mais recente pesquisa Datafolha divulgada ontem, que coloca Jair Bolsonaro a 15 pontos de distância do ex-presidente Lula. E aí, Renato, bom dia para você. Bom dia, Megali, Sheila. Bom dia, Carlinhos. Não consigo parar de rir com a história do avião. Eu peço desculpas, foi espontâneo, gente. Perdão. Mas vamos lá. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. Ontem saiu o Datafolha. O Datafolha é um dos mais conceituados institutos de pesquisa do Brasil. E ele mostrou que a euforia da campanha bolsonarista da semana passada, que apontava uma diminuição mais agressiva da candidatura, da diferença da candidatura do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro, acabou não se concretizando. A tendência é diminuir um pouco, mas quando se fala em 15 pontos percentuais de diferença entre as duas candidaturas, nós estamos falando de muita gente, né? Nós estamos falando de, basicamente, estou fazendo as contas aqui, 20 e poucos milhões, 22 milhões e meio de votos aproximadamente entre as duas candidaturas, faltando aí menos de 50 dias para a eleição, se eu não me engano, 46 dias para a eleição. A gente estava conversando com a Mônica Bergamo mais cedo e dando uma olhadinha nesses números. O presidente ganhou terreno, mais ainda, né? Abriu distância em relação a Lula entre os evangélicos, mas o ex-presidente compensou, ganhando votos entre aqueles mais ricos, que costumam ser a principal base eleitoral de Bolsonaro, né, Renato? É verdade. Os evangélicos, que são um contingente importante da população brasileira hoje, votam hoje majoritariamente no presidente da República, né? O Bolsonaro hoje lidera entre os evangélicos entre 49% contra 32% do ex-presidente Lula. Agora, eu queria fazer uma provocação aqui. Os católicos, que são um contingente maior do que os evangélicos na população brasileira, o presidente Lula lidera com 52%, enquanto Bolsonaro lidera com 27%. Então é verdade, sim, que o apoio da igreja tem sido bastante decisivo para o crescimento do presidente Jair Bolsonaro, mas também é verdade que o Lula lidera nos outros segmentos religiosos, seja nos católicos, seja nos praticantes de outras religiões, mesmo aqueles que não têm religião nenhuma. O Jandelson, nosso ouvinte, desde cedinho está abordando esse tema, viu? Ele fala sobre essa ênfase, né, nos votos dos evangélicos. E lembra aqui que o Brasil tem maioria católica, né? Porque a importância dos evangélicos. A gente estava falando, Renato, sobre a importância do evangélico também na composição da linha ideológica, base ideológica, né? Diferente da relação com os católicos. Não fica um pouco diferente isso? Fica assim, Carla. Primeiro que os evangélicos, mesmo sendo minoria da população, do ponto de vista religioso, eles são mais praticantes do que o católico, ou seja, vão mais aos cultos. Nós tivemos aí, na última pesquisa da Datafolha, um dado bastante interessante. 28% dos eleitores evangélicos afirmam que recebem alguma orientação do voto nas suas igrejas, né? Quando nós vamos olhar esse número entre os católicos, ele cai para 18%. Ou seja, nós temos aí na população evangélica uma participação maior, mais engajada dos pastores, do que a dos padres na religião católica, conversando sobre o tema de política, orientando o voto dos seguidores da religião. Um outro dado bastante interessante é que essa campanha bateu o recorde de candidatos, tanto ao executivo quanto ao legislativo, que utilizam algum nome relacionado à igreja evangélica. Pastor João, irmão Joaquim, por exemplo, né? Quando você coloca no nome lá que aparece na
urna eletrônica alguma referência religiosa. Já são mais de 1.000 candidatos espalhados pelo Brasil que utilizam dessa denominação religiosa para conversar e tentar convencer os seus eleitores. A gente está tentando lembrar de algum candidato padre aqui, né? Porque pastor, não sei o que e tal. Agora, Padre Zezinho, teve até vote presidencial, padre. né? Pastor Everaldo. Padre não, realmente, não tem. O Renato, eu queria te ouvir um pouco sobre as mulheres nessa eleição, com esse nosso tempinho aqui que resta, porque olhando para o Datafolha, a gente vê lá que 75% dos eleitores se dizem totalmente decididos em quem vão votar em outubro. É um percentual bastante expressivo, né? Só que, no geral, entre os que ainda podem mudar o voto, os percentuais são maiores entre as mulheres, 29%. Ou seja, isso pode ser decisivo nas campanhas a partir de agora? O olhar para a mulher? Sheila, sem dúvida nenhuma. As mulheres formam o maior contingente de quem ainda não decidiu o voto, ou dos outros votos que não sejam para o Lula ou para o Bolsonaro. Vale lembrar que no segmento feminino, o presidente Lula nada de braçada, né? Ele tem aí mais de 17 milhões de votos de vantagens com relação ao presidente Bolsonaro, mas as mulheres são o maior contingente do nem-nem. O que é importante? Boa parte das medidas aprovadas na PEC da bondade, ou da PEC kamikaze, ou da emergência eleitoral, dependendo do nome que queira se dar, são as mulheres. Imagina que dos 40 bilhões de reais da PEC, pelo menos 30 bilhões vão diretamente para a mão das mulheres.